Olá, boa tarde. Um retrato da percepção dos brasileiros sobre a corrupção. 7 em cada 10 dizem que os casos aumentaram, mas 8 entre 10 afirmam que as pessoas comuns podem fazer a diferença na luta contra ela. E a maioria concorda em passar o dia todo num tribunal para condenar um corrupto. As conclusões são de uma pesquisa da ONG Transparência Internacional. Em Minas Gerais, morre Matheus Felipe dos Santos, de 5 anos, a 9ª criança vítima do incêndio na creche de Janaúba. O Rio de Janeiro enfrenta um novo fim de semana de violência. O estado abriu mão de quase 1.400 câmeras de vigilância depois da Olimpíada. O Rio Araguaia agoniza com a falta de chuva durante a primavera no Tocantins. O Prêmio Nobel de Economia sai para um americano que estuda como o comportamento humano influencia na hora de gastar. Alívio no mercado de trabalho. O número de contratos temporários volta a crescer depois de 2 anos. A França anuncia que não vai reconhecer a independência da Catalunha. E há pouco menos de um mês para o Enem, os nossos repórteres mostram a preparação para as provas que mudaram este ano. O Jornal Hoje está começando. A percepção do brasileiro é de que a corrupção aumentou. A informação está numa das mais importantes pesquisas do mundo, feita pela Transparência Internacional. A reportagem é da Patrícia Falkowski, de São Paulo. Tem sido anos difíceis, duros para a história do Brasil. A Polícia Federal descobriu um esquema recorrente para tentar esconder a propina. O Ministério Público também pede a devolução de 296 milhões de reais para os cofres públicos. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiânia. A maioria dos brasileiros tem noção do problema. Para 78% da população, a corrupção aumentou no país. O Brasil só fica atrás da Venezuela, Chile e Peru. Os dados estão no relatório da ONG Transparência Internacional, divulgado hoje. O levantamento foi feito em 20 países da América Latina e Caribe, com mais de 22 mil pessoas. No Brasil, as pessoas responderam perguntas sobre corrupção entre maio e junho de 2016. A gente tem que lembrar que é uma época de efervescência política, de troca de governo. Então, acho que isso também influencia um pouco, né? Agora, é claro, todas essas operações, né, Operação Lava Jato e outras, todo esse noticiário, né, em torno de corrupção, isso tudo faz com que as pessoas acreditem que aumentou recentemente. A Lava Jato começou em 2014 e já pediu de volta mais de 38 bilhões de reais. A operação é a maior ação contra a corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. Um país com menos corrupção é, sem dúvida nenhuma, o desejo dos brasileiros. E para que isso aconteça, as pessoas estão querendo se envolver mais. Na pesquisa, 83% disseram que a população pode combater o problema no dia a dia. E a maioria também falou que, se testemunhasse algum caso, iria denunciar. Este cientista político da Fundação Getúlio Vargas diz que o brasileiro está mais incomodado com a corrupção porque percebeu como ela afeta no dia a dia. O que eu penso? Que o brasileiro passou a perceber que a corrupção não afeta apenas diretamente o bolso dele. A corrupção afeta as políticas públicas que têm a ver, por exemplo, com a falta de vaga nas creches. Por quê? Porque não tem dinheiro para creche. Com a falta de vaga em escolas e com a precarização de serviços que são fundamentais, como, por exemplo, o serviço de saúde. Para avançar, o professor diz que é preciso mais consciência nas próximas eleições e, principalmente, quebrar o círculo da corrupção no país com atitudes simples. É muito importante que as pessoas que, de alguma maneira, ela é importunada por um fiscal porque tem um problema de obra ou qualquer coisa assim, não pague propina para poder seguir a obra. Queira ou não, a corrupção pequena é o primeiro degrau de um processo que pode levar à grande corrupção. A professora do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais acredita que esse debate sobre corrupção significa uma mudança na cultura política da sociedade brasileira. Essa mudança, ela é muito importante, se ela de fato estiver ocorrendo, porque ela significa, uma ampliação das condições de atuação de todos os organismos de transparência e combate à corrupção que foram implantados no país a partir da Constituição de 88. E 2, significaria um reforço enorme à democracia brasileira
e as condições de exercício da República, porque significa aumento da transparência e, ao mesmo tempo, a recusa em aceitar os atos de corrupção. A gente separou aqui alguns outros números desse estudo. Olha só, em conjunto, a estimativa é que nos 20 países analisados, 90 milhões de pessoas tenham feito pagamento de algum tipo de propina no período de um ano. Ou seja, um cidadão em cada 3. Aqui no Brasil, apesar da percepção do aumento da roubalheira, quando perguntados se tiveram que pagar propina, dar presentes ou fazer favores para agentes públicos em troca de acesso a serviços básicos como escolas, hospitais, serviços da polícia ou para emissão de documentos, só 11% dos brasileiros disseram que sim. É uma das menores taxas da América Latina. Só não é melhor que a de Trinidad e Tobago. Agora, participando ou não dessas ilegalidades, a população daqui afirma que boa parte da solução está nela mesma. 83% dos brasileiros entrevistados disseram que as pessoas comuns podem fazer a diferença na luta contra a corrupção. É a maior taxa dos 20 países analisados. E se der trabalho fazer isso? Não tem problema. O brasileiro está disposto a entrar na briga. 71% topariam ficar o dia inteiro no tribunal para ajudar a condenar um corrupto. O deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, deve apresentar amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o relatório da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A reportagem é da Gioconda Brasil. É em casa que o relator finaliza o parecer sobre a denúncia. Além de consultores da Câmara, Bonifácio de Andrada está reunido com 5 advogados de fora do Congresso. Uma espécie de mutirão para concluir o relatório dentro do calendário programado pela Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco foram denunciados por organização criminosa. Temer também por obstrução de justiça. A denúncia tem como base o inquérito da Polícia Federal e as delações do doleiro Lúcio Funaro e dos executivos da JIF. A parte principal do parecer, de acordo com Bonifácio de Andrada, é a análise da acusação de organização criminosa. O deputado disse que pretende concluir o relatório ainda hoje. Pelo calendário, amanhã o relatório deve ser lido. No mesmo dia, os advogados de Michel Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco fazem a defesa oral. A previsão é que o relatório seja votado entre os dias 18 e 19 de outubro na comissão. Depois, a denúncia seguirá para a votação no plenário. A Advocacia Geral da União deu parecer contrário ao afastamento de parlamentares pela Justiça. O parecer não admite qualquer medida cautelar contra deputados e senadores e lembra que a Constituição só autoriza a prisão deles em flagrante. Na próxima quarta-feira, o Supremo julga se o Congresso deve ou não ter a palavra final sobre o afastamento de cargo e aplicação de medidas cautelares contra parlamentares. A decisão terá impacto direto no caso de Écio Neves, do PSDB de Minas, que foi afastado do Senado e obrigado a permanecer em casa à noite pela primeira turma do Supremo. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, teve uma reunião fechada com os procuradores da Lava Jato de Curitiba. Vamos agora a Brasília conversar com a repórter Flávia Alvarenga, que tem as informações. Oi, Flávia, boa tarde para você. Oi, Doni, boa tarde a todos. A Procuradora-Geral recebeu 3 procuradores que fazem parte da Força Tarefa em Curitiba. Entre eles, o procurador, que é o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Delton Dallagnol. Eles vieram aqui para apresentar como estão os trabalhos da Lava Jato, dar um panorama geral da operação e também mostrar como é que ficam os trabalhos daqui para frente. Essa foi a primeira vez que os procuradores da Força Tarefa de Curitiba estiveram aqui para Brasília depois que Raquel Dodge tomou posse. Depois de se reunirem com a Procuradora-Geral, os procuradores tiveram uma outra reunião, agora com os procuradores daqui de Brasília, que também fazem parte dessa Força Tarefa. Há 15 dias, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também recebeu os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. E o objetivo da reunião era exatamente o mesmo, mostrar como está o andamento e das investigações da Operação Lava Jato. Doni. Valeu, Flávia. Obrigado. Em Minas Gerais, subiu para 11 o número de mortos na tragédia de Janaúba, incluindo a morte do vigia. Mais uma criança morreu na madrugada de hoje, no hospital em Belo Horizonte, que recebeu a maior parte dos feridos graves. A reportagem é de Aline Aguiar.
Matheus Felipe Rocha dos Santos tinha 5 anos e era um dos alunos da creche Gente Inocente. O corpo dele foi levado para o IML de Belo Horizonte hoje de manhã. Os pais estão muito abalados e não quiseram falar. Matheus morreu por volta das 4 horas da manhã. No sábado, ele havia sido transferido para o Hospital João 23, aqui em Belo Horizonte, porque o estado de saúde dele era grave. 23 pessoas permanecem internadas, 10 em hospitais do norte de Minas e 13 em Belo Horizonte. 6 crianças e 2 professoras continuam em estado grave no Hospital João 23. Com a morte de Matheus, 9 crianças morreram por causa da tragédia da creche, mais o vigia Damião Soares dos Santos, que fez o ataque com fogo ao local, e a professora Eleide Abreu Batista, de 43 anos. Segundo a polícia, a professora se queimou muito porque tentou salvar várias crianças e ainda entrou em luta corporal com o vigia para impedir que mais pessoas fossem atingidas pelas chamas. Ontem, o presidente Michel Temer concedeu à professora a Ordem Nacional do Mérito. A homenagem é dada às pessoas que deram exemplos de dedicação e serviço ao país, como a professora Eleide Batista, que sacrificou sua vida para salvar os alunos. A creche Gente Inocente continua fechada. Esta semana já não teria aula por causa do Dia das Crianças. A prefeitura ainda não informou como será o retorno das crianças a partir da semana que vem. O prédio, que foi destruído pelo fogo, deve ser reformado por um grupo de empresários da região. A previsão é que tudo fique pronto em 80 dias. Para os alunos e professores, está difícil retomar a rotina. A diretora, Aline, ainda se emociona quando fala sobre a tragédia. Tinha um corpo deitado no chão, pegando fogo, e mais 3 corpos, não sei dizer de quem era. E daí eu não tive mais condição de voltar, porque quando nós estávamos lá fora, tinha muita gente pedindo socorro, porque até então foi aparecendo gente de tudo quanto é lugar, a gente olhava para um canto, era uma criança, olhava para outro, a gente não sabia quem que a gente socorria primeiro. No leste de Minas, uma mulher foi morta pelo ex-companheiro dentro de um carro da PM. Os 2 policiais que estavam na viatura foram afastados temporariamente das funções. O crime ocorreu quando Laís Andrade Fonseca, de 30 anos, e Valdeir Ribeiro de Jesus, de 34, estavam sendo levados para depoimento na delegacia. Ela denunciou o ex-namorado depois que descobriu que ele tinha colocado uma câmera no banheiro da casa dela, na cidade de Pavão. Laís foi esfaqueada no banco de trás do carro da PM e morreu na hora. Valdeir está preso. Os 2 PMs foram autuados em flagrante e detidos por homicídio culposo, sem intenção de matar. Segundo a Polícia Militar, os 2 foram omissos ao permitir que o casal ficasse junto. Eles vão responder em liberdade. A favela da Rocinha, na zona sul do Rio, teve mais um domingo de violência. De manhã, policiais do batalhão de choque e traficantes trocaram tiros. A polícia apreendeu uma pistola, carregadores de fuzil e munição. À tarde, mais tiroteio. Policiais encontraram uma mochila com munição e drogas. Um morador de 22 anos levou um tiro no ombro dentro de casa. O rapaz já recebeu alta do hospital. Na sexta-feira, Nicole Tavares, de 16 anos, tinha acabado de levantar da cama quando foi atingida nas costas por uma bala perdida. Nicole está internada e, de acordo com o último boletim médico, o quadro dela é estável. A Secretaria de Segurança do Rio não tem dados sobre os feridos por bala perdida. A segurança pública no Rio poderia estar melhor se um esquema de monitoramento usado nas Olimpíadas tivesse sido aproveitado, como mostra a repórter Beth Lucchesi. Com a explosão da violência no Rio, nunca foi tão importante observar o vai e vem da cidade. O Centro Integrado de Comando e Controle do Estado monitora imagens de 4.200 câmeras instaladas em diversos pontos. Mas poderia haver muito mais. No segundo semestre de 2015, a Secretaria de Segurança para Grandes Eventos, ligada ao Ministério da Justiça, ofereceu ao governo do Rio um dinheiro extra para a segurança da Olimpíada, que seria investido na compra de quase 1.400 câmeras de vigilância. Esse é um projeto que estimava em torno de 50 milhões de reais para a aquisição
ou contratação dos serviços de vídeo monitoramento para os jogos. O delegado da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, esteve à frente da secretaria na época. Ele disse que o órgão também ficaria responsável pela fase inicial do projeto. Os equipamentos seriam instalados para os jogos e depois levados para onde o Estado quisesse. A contrapartida do governo do Rio, destacar uma equipe para tomar conta do projeto, fazer a compra e prestar contas. Aí veio a surpresa. Nesse documento de janeiro de 2016, o então secretário-chefe da Casa Civil, Leonardo Espíndola, disse que não tinha interesse em realizar o convênio, porque não poderia garantir o prazo de entrega e a manutenção do sistema após a realização dos jogos. Com a recusa, o governo federal, em vez de comprar, apenas alugou as câmeras para a Olimpíada. Gastou 48 milhões de reais sem deixar esse legado para a segurança do Rio. A Secretaria de Grandes Eventos informou que optou pelo aluguel porque ficaria caro demais transferir o sistema depois para outro estado. Lembra das imagens do nadador americano Ryan Lott, que afirmou ter sido assaltado na Olimpíada? Os equipamentos alugados foram fundamentais para desmascará-lo. Não há dúvidas de que esses equipamentos são importantes para prevenir crimes, para dar mais qualidade às investigações. O delegado que comandou a Secretaria de Grandes Eventos garante que esse sistema poderia monitorar a movimentação de traficantes, como aqui nos acessos à Rocinha. A segurança pública sempre tem as suas carências, sempre tem as suas demandas, né? E é óbvio que toda ajuda, toda a qualidade do trabalho que se possa aumentar é bem-vinda. A seca prolongada transformou trechos do Rio Araguaia, no Tocantins, em áreas de travessia a pé e de carros. Vamos acompanhar na reportagem de Cassiano Rolim. A família resolveu arriscar a travessia do Rio Araguaia de caminhonete. Cadê o meu Araguaia? Meus bisnetos não vão banhar nele, será, Jesus? E se espantou. No meio tem um grande banco de areia. Quem é que disse que um dia eu ia ver meu Araguaia assim, seco desse jeito? O Rio Araguaia nasce em Goiás e percorre 2.100 quilômetros, até se encontrar com o Rio Tocantins, no Bico do Papagaio, divisa com o Pará. Em Xambioá, no Tocantins, o leito chega a ter só 20 centímetros de profundidade. O nível muito baixo exige manobras dos barqueiros, mas nem sempre dá para evitar estragos no motor. Ter muita atenção, andar devagar, porque senão você acha pedra mesmo. O cenário se repete em outro trecho da bacia do Araguaia. No Parque Estadual do Cantão, a areia tomou conta da paisagem. Muitos lugares aqui no Tocantins estão desse jeito. Os rios viraram um deserto. Geralmente, o que ainda tem de água se resume a um córrego raso encostado numa das margens. Os reflexos da estiagem podem ser vistos ainda na Ilha do Bananal, a maior dentro de um rio no mundo. O carro também tem sido o único jeito de ir de uma margem à outra. Os índios que vivem aqui dizem que não estão encontrando peixes. Nós estamos passando um pouco assim de necessidade nesses assuntos de caça e pesca, né? Porque não tem água, não tem como se produzir mais. A mesma dificuldade de pescadores de outros pontos do Rio Araguaia. Antes a gente ia para o rio, trazia 70, 80 quilos de peixe. Hoje a gente não traz mais essa quantidade, a gente traz sempre de entre 30 e 40 quilos. Está difícil. Segundo essa especialista, um dos motivos é o assoreamento causado pelo desmatamento das margens. Que é justamente devido aos processos erosivos, por não ter uma vegetação que sustente esse solo, que segura esse solo quando a água passar. Então eles são carreados para o meio do rio. Muito triste vendo o Araguaia se acabar. Está morrendo. E chuva? Será que tem chuva prevista para a região do Araguaia? Vamos perguntar para Eliana Marques, que já está aqui e fala mais sobre a previsão do tempo. Eliana, boa tarde para você. Boa tarde para você também, Doni. Boa tarde a todos. Pois é, esse mês deve ser um pouco mais chuvoso ali na região do Rio Araguaia. E a chuva pode, inclusive, ficar acima da média, onde passa o rio, até dezembro. É o que a gente vê nessa área em azul aqui, divisa entre Goiás e Mato Grosso, vai subindo até a divisa do Tocantins com o Pará. Agora, mesmo chovendo aí nessa área, o problema da seca no Rio Araguaia não deve ser revertido totalmente. Está bem seco por ali há vários meses e a gente viu que tem outros problemas, né? Desmatamento também. E as imagens impressionam de fato. A previsão para todo o país hoje qual é? Pois é, hoje está chovendo forte desde cedo, já desde a madrugada, no oeste da região sul, em Foz do Iguaçu, que fica ali no Paraná, um posto de saúde chegou a ficar alagado.
em Guaíra, que é outra cidade ali do oeste do Paraná, uma mulher de 55 anos morreu. Ela estaria mexendo em uma tomada dentro de casa quando foi atingida por uma descarga elétrica. Nesse momento, tem nuvem de tempestade nessa área bem colorida aqui, olha, no nosso mapa. O tempo está fechado, tem risco de chuva em grande volume, com raio, com granizo, com ventania, principalmente nessa área. Pegando aqui mais o norte, noroeste do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná também. Agora, a chuva forte está prevista por toda a região. Em Bom Jardim da Serra, Serra Catarinense, já teve inclusive rajadas de vento de 94 km por hora. É a chegada dessa chuva forte aí. E por quê? O que explica esses temporais? São áreas de instabilidade que até a noite devem formar uma frente fria no sul do país. Hoje também tem áreas de instabilidade podendo provocar chuva forte nessas áreas em verde aqui em São Paulo, em Mato Grosso do Sul. O calor e a alta umidade do ar já formam chuva entre Mato Grosso, a região norte e o oeste do Maranhão. E os ventos marítimos provocam aquela chuva fraca aqui do litoral de Pernambuco até o litoral da Bahia. Nada de chuva aqui do interior do Nordeste até o norte do estado de São Paulo, também nessa área aqui, olha, Acre e oeste do Amazonas, Doni. Vamos transformar cores em números, falar de temperatura agora? Vamos lá, olha, tá bem quente, por exemplo, na região norte, máximas oscilando entre 32 e 40 graus. No Nordeste, entre 29 e 37 graus. Em Cuiabá, máxima de 40 graus hoje. Em Brasília, 33. No Sudeste, aqui, entre 29 e 34 graus. E no Sul, entre 25 e 28 graus. Amanhã dá uma refrescada lá em Porto Alegre. Na quarta-feira já esfria. E vejam que a chuva só vai aumentando por lá, Doni. E nas outras regiões? Nas outras regiões, amanhã tempo bem parecido com o dia de hoje, com destaque aqui, olha, no sul o risco está alto ainda para temporais, também alerta essa região do Pará e nas áreas em amarelo, atenção aí, porque também pode ter chuva forte com ventania. E trazendo aqui para São Paulo, possibilidade de chuva forte todos esses dias aqui e notem que só vai esquentando mais, 30 graus hoje, 32 amanhã, 34 na quarta-feira. Tá certo, então a gente volta a conversar amanhã. Até amanhã. Valeu, Eliana. Tchau. Obrigado. Tchau. Em tempos de seca nas áreas dos reservatórios das hidrelétricas, uma alternativa ecologicamente correta de geração de energia tem crescido. Quem mostra pra gente é o repórter Marcelo Ferri, em Viradouro, no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, as usinas de cana-de-açúcar trabalham a todo vapor. E aí pode estar o socorro para o sistema elétrico no período de seca. Isso aqui é o que sobra da moagem da cana. É um bagaço seco e muito fibroso. O principal resíduo da produção do álcool e do açúcar. Só essa usina aqui vai gerar nessa safra 700 mil toneladas de bagaço. Encontrar maneiras de aproveitar esse material sempre foi um desafio para as usinas. Nesse caso específico, toda essa montanha vai virar energia elétrica. A queima do bagaço movimenta uma turbina. A energia que ela produz é suficiente para abastecer uma cidade de 300 mil habitantes. E o melhor, não causa impacto para o meio ambiente. Através da queima do bagaço nas caldeiras, o que sai na chaminé são vapor de água, mais nada. É uma energia muito mais limpa, que tem um custo 1/4 do valor da energia de uma térmica, movida a óleo, a gás. No Brasil, 166 usinas de cana são também geradoras de energia, a maioria no interior de São Paulo. A Companhia Paulista de Força e Luz investiu esse ano 200 milhões de reais em infraestrutura para transmissão e distribuição dessa energia. Segundo esse especialista, a queima do bagaço já é capaz de suprir 8% do consumo nacional de eletricidade. Considerando o canavial existente, a gente poderia mais que dobrar toda essa produção de bioeletricidade, porque tem muitas usinas que passariam por um processo de atualização, retrofites, onde ela poderia gerar 2 a 3 vezes mais. E com isso, nós falamos em torno de uma Itaipu, que seria 14 gigawatts adicionais no nosso sistema elétrico. As usinas de cana só produzem energia elétrica durante a safra, de abril a novembro, justamente o período crítico das hidrelétricas. Só no ano passado, as usinas de cana pouparam 15% das reservas das hidrelétricas. O americano Richard Thaler ganhou hoje o Prêmio Nobel de Economia. Ele é um dos principais nomes das linhas de pesquisa que unem economia, os números e a psicologia. Quem explica melhor
essa teoria chamada economia comportamental é a Cecília Malan, lá em Londres. Oi, Cecília, boa tarde para você. Boa tarde, Doni. Ao fazer o anúncio em Estocolmo, a Academia de Ciência da Suécia disse que Richard Thaler, de 72 anos, foi um dos primeiros a traçar uma ligação entre as razões econômicas e psicológicas por trás de decisões individuais. A teoria dele mostra o poder de características humanas, como preferências sociais e falta de autocontrole nas escolhas de cada um. E explica como as pessoas simplificam a tomada de decisões financeiras, muitas vezes ignorando a razão ou a intenção. Isso vai na contramão de boa parte da teoria econômica do século XX, que se baseia no princípio de que as pessoas agem racionalmente. Thaler aparece no filme A Grande Aposta, numa cena em que explica a Selena Gomez como funciona um dos mecanismos do mercado financeiro. O economista da Universidade de Chicago estuda ainda a tensão entre planejamentos a curto e longo prazo, como, por exemplo, resoluções de ano novo, sempre tão difíceis de serem mantidas. Sobre o prêmio de $1.100.000, ele disse: "Vou gastar da forma mais irracional possível." Doni. É bem humorado também, então. E essa vertente, a economia comportamental, é fascinante, porque, de fato, a tomada de decisão não é por um agente biônico, como a teoria mais tradicional considerava. É por um ser humano complexo e que toma decisões irracionais também. Valeu, Cecília. Obrigado. Tchau, tchau. O número de pessoas contratadas para trabalhos temporários voltou a crescer no Brasil depois de 2 anos. A reportagem é da Iana Coimbra, de Belo Horizonte. Os lojistas esperam aumento nas vendas até o Dia das Crianças. Esta loja abriu 21 vagas para contratos temporários. 200 pessoas participaram do processo de seleção. O desemprego na indústria está muito grande e que estão procurando novas oportunidades, novos caminhos, né? Um novo segmento para a carreira deles. O trabalhador temporário tem direito à carteira assinada, férias e 13º proporcionais, INSS e FGTS. O número de vagas temporárias não aumentava desde 2014. Este ano deve crescer. O aumento ainda é pequeno, em torno de 5,5%, mas é animador. A expectativa é que até dezembro quase 375 mil vagas sejam abertas. O comércio vai ser o maior empregador, seguido pela indústria e pelo setor de serviços. Nesta padaria, a equipe que embala panetones e prepara as cestas vai ser reforçada. Mas ainda há dúvidas sobre como serão os contratos, já que as regras estão mudando este ano. A gente está com um consultor interno nos ajudando aí a entender a nova lei, quais são os benefícios que essa nova lei vai trazer para o nosso negócio, né? Desde março, o contrato de trabalho temporário pode ser maior. Com a nova lei da terceirização, a duração pode ser de 180 dias, prorrogável por mais 90 dias. E a partir de novembro, com a reforma trabalhista, passa a valer uma nova modalidade de contratação, o trabalho intermitente, que permite que o trabalhador seja chamado somente quando a empresa precisa. O contrato é diferente do temporário. Se você quiser contratar por um prazo já determinado, você tem que usar a modalidade de contrato de trabalho temporário. Agora, se for uma contratação sem um prazo determinado, e se o empregador for usar desse trabalhador na medida da sua necessidade, ele vai poder usar o contrato de trabalho intermitente, no lugar do contrato de trabalho temporário. Você vai ver a seguir, a França anuncia que não vai reconhecer a independência da Catalunha. Avança a ideia da construção de um muro entre Estados Unidos e México. Um incêndio destrói um shopping na Rússia e um avião cai na piscina de uma residência no interior de São Paulo. A gente volta já. O presidente americano Donald Trump entregou ao Congresso uma longa lista de medidas rigorosas de imigração. Quem está por dentro desse assunto e conta os detalhes para a gente é a correspondente Sandra Coutinho, ela que está lá em Nova York. Oi, Sandra, boa tarde para você. O que é que tem nessa lista, hein? Boa tarde para você, Doni, para todo mundo. Olha, essa lista inclui a liberação de recursos para construir o muro na fronteira com o México, a contratação de 1.000 novos agentes de imigração, regras mais rígidas para concessão de asilo político e a retirada de verbas federais das chamadas cidades santuário,
onde o status migratório dos estrangeiros não costuma ser verificado. Também muda a punição para quem entrar nos Estados Unidos e ficar mais tempo do que é permitido pelo visto de entrada. O governo Trump quer transformar isso em crime. Além disso, a Casa Branca quer obrigar as empresas a aderirem a um banco de dados online que guarda todas as informações sobre imigrantes para impedir a contratação de pessoas em situação irregular. Tudo isso em troca de legalizar os chamados Dreamers, os jovens que chegaram sem visto, ainda criança, junto com os pais e que foram beneficiados por um decreto do governo Obama em 2012. O decreto permitiu que 800 mil jovens trabalhassem e vivessem legalmente aqui nos Estados Unidos. Os líderes da oposição democrata no Congresso não gostaram nada dessa lista. Disseram que o governo não pode estar falando sério sobre legalizar os Dreamers ao apresentar uma lista de demandas que é exatamente o oposto do que esses jovens e do que toda a comunidade de imigrantes representam. Doni. Embate recorrente na política americana desde que se iniciou a gestão Trump. Valeu, Sandra, obrigado. Boa tarde para você. A França disse hoje que não vai reconhecer a Catalunha caso a região inicie um processo de separação da Espanha. A expectativa da declaração de independência da região intensifica a pior crise política do país nas últimas décadas. O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, disse que o país não será dividido e ameaçou suspender o status de autonomia da região caso o presidente do governo catalão leve adiante a declaração unilateral de independência, o que pode acontecer amanhã. A separação da Catalunha, segundo o governo regional, está fundamentada no plebiscito realizado no início do mês e considerado ilegal pela Justiça e pelo governo de Madrid. Ontem, milhares de pessoas saíram às ruas de Barcelona contra a independência e a favor da unidade da Espanha. Antes mesmo de qualquer decisão, empresas e bancos anunciaram que vão transferir sedes instaladas na Catalunha para outras regiões da Espanha. Um grande incêndio obrigou milhares de pessoas a sair de um shopping de materiais de construção em Moscou ontem à noite. Vários carros explodiram em uma garagem subterrânea. 3.000 pessoas foram retiradas às pressas. Os bombeiros usaram helicópteros para tentar controlar o fogo. Não houve vítimas. 3 pessoas morreram agora há pouco na queda de um pequeno avião em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O avião saiu de Tangará da Serra, em Mato Grosso, e pousaria em Rio Preto. Mas, ao se aproximar do aeroporto da cidade, caiu numa piscina no quintal de uma casa. Os 2 passageiros e o piloto morreram na hora. Só o nome do piloto foi divulgado até agora, William Sacker, que era o dono do avião. Ninguém na residência se feriu. E você vai ver a seguir a corrida para o Enem. As provas começam em menos de um mês. A gente volta já. Está chegando a hora do Enem e a principal mudança esse ano tem um impacto na estratégia dos candidatos. A reportagem é da Renata Ribeiro. A gente teve que esperar. A menos de um mês do Enem, não dá nem para cogitar interromper a aula para falar com o professor. Às vezes, nem depois da aula, porque certamente deve ter uma fila de alunos querendo falar comigo. O professor Marcílio dá aula de literatura e, entre um ponto e outro, provoca os alunos. Então, além de vaidosa, ela é vingativa. Rir é importante agora. Os alunos ficam tensos com a proximidade da prova. O riso é uma resposta, é uma solução para muita coisa, inclusive para o aprendizado. Falta menos de um mês para o Enem e já tem vestibular daqui 20 dias. Aí bate aquele pânico, mas faz parte. Eu vou falar baixinho agora, porque a gente está numa sala de estudos. São 9h30 da manhã e olha só como ela já está cheia. É que ainda não inventaram outro jeito de se preparar. Estudar muito e com foco nas provas de anos anteriores. E esse ano, os professores dizem que o conhecimento técnico vai pesar ainda mais. O coordenador do curso explica a mudança. A prova, que antes era em um fim de semana, será agora em 2 domingos. Em 2 dias ele ficava mais de 10 horas sentado. Isso é muito cansativo, né? Esse ano tem um intervalo de 1 semana entre um dia de prova e o outro. E o que vai sobressair? O preparo técnico. Onde é que você vai se sair melhor? Eu sou super humanas, então primeiro dia, para mim, sem dúvida alguma. Vai ser mais fácil? Sim, eu espero. Eu vou dar duro agora nesse último mês de revisão para matemática, física, química, para no segundo dia estar bem preparada. O professor Giuseppe dá aula de matemática há 50 anos. Tem experiência para dizer,
não adianta se desesperar agora. O que tem que acontecer agora, manter a calma. Continuar com o estilo de vida que está levando, estudar todos os dias, sem se preocupar. Ter calma, que não adianta desesperar, que o estudo já foi feito e agora ter visão para o futuro. Né? 27 dias, dá para estudar um pouquinho ainda. O Jornal Hoje termina aqui, lá no Globoplay você encontra as reportagens que a gente exibiu hoje. E outras notícias do Brasil e do mundo você acompanha logo mais no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.